Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Ez e no vídeo de hoje trago para vocês o capítulo 17 e 18 da saga Saint Seiya Desatando Nós. Esse é um projeto escrito pelo fã brasileiro Vicente De Lazari e com ilustrações do Diogo Araújo. Gostaram do tema? Então sem mais delongas, já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Capítulo 17 Encontros. Nesso e Rafael encontram Alexia no refeitório. A Amazona estava distante e nem tocou no café da manhã. Nesso e Rafael iriam montar guarda na estrada oeste do santuário. Aconteceram desaparecimentos nas vilas próximas e desde a invasão, o grande mestre quer redobrar a segurança. Ao que parece, Thales foi encarregado de investigar sobre os desaparecimentos. Enquanto isso, Hiro estava conversando com Athena, diz Alexia. A garota sai para procurar algo para fazer e não morrer de tédio, mas no caminho se depara com sua mestra Ágata de Escorpião. Ágata pede para a garota acompanhá-la. Elas andaram pelos jardins na estrada do Distrito Norte. Ágata era muito formal e sem jeito tentava chamar sua discípula pelo apelido. Ela diz que não costumava demonstrar carinho ou então preocupação, mas não queria que Alexia fosse a primeira a encontrar Aura na biblioteca naquele dia. A garota diz que queria ser mais próxima de sua mestra, porém percebeu que estava sendo injusta, querendo que Ágata fosse alguém que não é. Alexia queria que sua mestra substituísse sua irmã, porém com o tempo percebeu que isso nunca seria possível. Ágata diz que levar Ali até o santuário foi a melhor coisa que fez. Ela se importava com a Amazona de Prata, mesmo não sendo sua irmã. Alexia segura as lágrimas e Ágata continuava. Apesar de não demonstrar, eu me importo com você, e o meu jeito de mostrar isso é não deixando que nada de ruim te aconteça. Enquanto isso, Thales estava em missão, junto com a Amazona de Ouro e Esmeralda de Touro. Eles investigavam uma floresta próxima do santuário. Ao chegarem em uma bifurcação, próxima a um pequeno monte, Esmeralda e Thales se separam. Thales segue seu caminho, porém não entendia por que foi o escolhido para aquela missão. Afinal, ele não era um rastreador, mas sim um estudioso. Em um riacho, o cavaleiro começa a pensar por que justamente Aura teria sido morta pelos Berserkers. E enquanto Thales sofria seu luto, segurando o pingente da armadura de lebre, algo acontece. Tudo fica em silêncio e o garoto sente o cosmo de alguém. Observando o riacho, ele avista um homem, um Berserker. Thales pergunta quem era aquele. O inimigo que sorria então responde: eu sou Kokalo de Bush. Então vocês cavaleiros conseguiram me encontrar. Thales percebeu que o inimigo carregava uma arma. Era uma mistura de lança e machado. Kokalo perguntava: não vai me atacar, cavaleiro? Quem você estava procurando está bem à sua frente. Tudo bem, pode deixar que eu começo. Vou vingar meu irmão Ema. O jovem Thales estudava os movimentos do oponente, como sempre fazia, porém o Berserker aparece atrás do garoto em um instante. Kokalo acerta um golpe cortante em Thales, que cai de joelhos segurando o ferimento. Kokalo, o irmão de Ema, avança dando golpes velozes com seu machado, mirando o pescoço do cavaleiro. Sem conseguir desviar, Thales cruzou os braços à frente do seu rosto, bloqueando os ataques com a sua armadura. Ele estava transbordando ódio pelo irmão do assassino de Aura, e os cortes no corpo de Thales apenas aumentavam, e o golpe final estava por vir. Kokalo era superior a Thales. Porém, antes que tivesse a sua cabeça arrancada, seu instinto de cavaleiro despertou. Ele consegue defender o golpe mortal de Kokalo e aproveita a oportunidade para colocar a palma de sua mão no peito do oponente e disparar o ataque, o Vórtice Iridescente. O vórtice disparado por Thales continha várias cores e era bastante poderoso, podendo até mesmo quebrar parte da armadura do Berserker. Kokalo é jogado no riacho e Thales sente que os cortes que havia recebido ardiam mais que o normal. Na verdade, eles queimavam. O garoto mergulha na água, porém seus ferimentos continuavam ardendo. Kokalo se levanta e rindo dizia: uma vez tocado pelo meu bush, seus ferimentos só vão parar de queimar com a sua morte. Kokalo avança novamente, porém Thales sai do riacho e prepara uma armadilha, uma técnica que cria um espiral de 10 metros no chão.
Era a representação da radiogaláxia que habita as profundezas da constelação de Pintor, o nimbo de plasma. O círculo no solo entra em erupção, jorrando uma potente luz contra o inimigo, porém Kokalo aponta seu bush e contra-ataca com a lava predatória. Uma corrente de lava sai da lâmina e engole o ataque do cavaleiro, fazendo até mesmo o corpo do garoto arder em chamas. Thales tenta se proteger, elevando seu cosmo e criando uma fina camada protetiva ao redor. Porém, não era o suficiente para conter o poder de Kokalo. O garoto acreditava que os Cavaleiros de Ouro poderiam estar próximos para ajudá-lo, e quando não podia mais suportar, ele ouve uma voz: Grande Chifre. Essa era a Amazona de Ouro Esmeralda, que chega para ajudar. O seu golpe teve uma pressão tão grande que abriu uma cratera e deixou o inimigo inconsciente. A Amazona se desculpa por não ter conseguido chegar antes, mas Thales agradeceu por salvar a sua vida. Porém, Kokalo ainda estava vivo e agonizava. Thales estava furioso e só pensava na morte daquele assassino. Porém, antes que Esmeralda pudesse dar o golpe final, o garoto a impede. O santuário poderia utilizar Kokalo como fonte para saber mais sobre os planos de Ares. Capítulo 18 Escorpião. Hiro estava surpreso após ouvir a história da batalha de seu amigo. Após também ouvir a conversa que Hiro teve com Athena, Thales também acredita que havia um espião no santuário. Afinal, Deimos sempre aparecia antes deles para recuperar os artefatos. E ainda teve a invasão justo quando Athena estava fraca. Thales pergunta se o Berserker que os seus amigos lutaram teria alguma marca do deus da guerra. Alexia e Hiro dizem que não. Thales também diz que Kokalo não tinha uma marca. Para ele, essa é uma marca de corrupção do deus Ares. Ele deve ter o poder de assumir o controle de certas pessoas ou entidades, como por exemplo, aqueles gigantes que lutamos. Isso explicaria o comportamento do desertor que eles enfrentaram no passado, porém Alexia fica preocupada. Esse infiltrado então pode ser qualquer pessoa, ou até mesmo cavaleiro. Eles precisavam falar isso na reunião dourada. Jade de Libra aparece. Ela os guiaria até a sala do grande mestre, acima das 12 casas. Jade estava séria. Ela ainda não se recuperou da morte de seu discípulo Mir. Ela diz que ouviu a teoria dos cavaleiros e até mesmo tinha suas suspeitas. Porém, era melhor eles conseguirem algumas provas primeiro. Eles então chegam até o Salão Dourado e vemos o Cavaleiro de Aquário que criou um esquife de gelo para aprisionar o Berserker Kokalo. A Amazona de Touro se põe à frente e diz: já há alguns dias, as pesquisas dos acadêmicos não têm dado frutos. Nos faltam fontes de informação. Rubi de Ares diz que é isso mesmo, nossa última descoberta, feita ainda por Aura de Lebre, sendo essa os batalhões do exército de Ares, Medo, Desastre, Chamas e Fogo. Pelo fato de a única guerra santa contra ele ter acontecido há muito tempo, há pouquíssimos registros sobre isso. Agatha pergunta se eles estavam mesmo sugerindo isso. Cristal dizia: arrancar as informações direto do Berserker, por essa eu não esperava. A Ametista de Peixes era contra esse tipo de método. Thales e Hiro não entendiam o porquê de toda essa hesitação. Onyx pergunta para Jade o que deveriam fazer, e a Amazona de Libra era contra esses métodos, porém não sabia o que opinar nesse tipo de situação. O grande mestre, Panos, então pergunta para Athena o que deveria fazer. A jovem congelou, suas mãos tremiam, mas precisava dar um veredito e ela dizia: já temos uma noção do quão terríveis os Berserkers são. Eles não poupam esforços para alcançar o objetivo deles de destruir a humanidade. Talvez devamos ser um pouco como eles, para que não percamos mais ninguém. Os presentes ficam surpresos, porém não foram contra a deusa. Cristal balançava a cabeça negativamente. Nunca pensei que chegaríamos a isso. Panos diz que agora tudo estava decidido. Agatha, mesmo não estando feliz, deu um passo à frente. Por ser a Amazona de Escorpião, ela deveria ser encarregada do interrogatório com o veneno do escorpião. Agatha então carrega Kokalo até uma escadaria escura de um porão. Quando Hiro entendeu o que iria acontecer com o inimigo, que ele iria ser torturado, o garoto imediatamente muda de postura e tenta impedir. Cristal o segura, mas enquanto os Cavaleiros de Ouro iam embora dali, Hiro consegue escapar e ir até o porão. Nem mesmo o grito de Athena pôde impedi-lo.
Hiro avista 2 celas e Agatha coloca Kokalo em uma delas. O cavaleiro de Carina diz que tortura era errado e Agatha segura Hiro pelo pescoço e diz que uma decisão foi tomada. Athena decidiu e nós acatamos. Ela joga o garoto na porta de outra cela, porém Hiro insistia. Sem paciência, Agatha dispara a agulha escarlate, que atinge o ombro do garoto. A dor era insuportável. Agatha diz para o garoto ir embora quando se recuperar, ou iria sentir a dor das outras 14 agulhas. Hiro escutava os gritos de Kokalo e não sabia mais se aquilo era real. O sofrimento do inimigo espelhava o seu próprio. Quando voltou a si, não sabia quanto tempo se passou. Hiro já não escutava os gritos de Kokalo e vai embora dali antes que fosse visto. Alexia diz que o garoto havia sumido por horas e Hiro conta a história para sua amiga, porém Alice se irrita dizendo que sua mestra apenas seguia ordens. Hiro não concordava e estava com raiva. Ele pergunta quantas pessoas Agatha já torturou. Um soco acerta sua boca. Alice estava ofegante e perguntava como seu amigo pôde dizer uma coisa dessas. Acha que só você tem um fardo para carregar? Quem estava observando aquela conversa era Cristal, o Cavaleiro de Leão. Ele pergunta o que os cavaleiros estariam fazendo, lutando dentro do santuário. Qual punição devo aplicar? Hiro se põe na frente dizendo que a culpa era dele, e Cristal afirma já saber disso, e dizia: odeio admitir, mas vocês têm sido importantes para esta guerra, mas como estão se comportando, como pirralhos, serão tratados de acordo. Ao invés de prisão, ficarão de castigo, estão proibidos de participar da reunião dourada de amanhã, quando Agatha revelará o que descobriu do inimigo. Galera, esses foram os capítulos 17 e 18 de Saint Seiya Desatando Nós. E se vocês quiserem saber a continuação dessa história, o link com os próximos capítulos vão estar no comentário fixado desse vídeo. Por lá vocês encontram também uma playlist de músicas para ouvir enquanto lê a história. No mais, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?